vamos então meditar na palavra de Deus. O tema é esse aí: não desperdice o que o teu pai te deu. Eu conheci um rapaz que ele pegou uma boa herança quando os pais faleceram. Uma boa herança, algo que não deixou ele rico, mas dava a ele uma situação de estabilidade. E infelizmente aquela herança acabou muito rápido. Ele perdeu tudo aquilo muito rápido. Não sei se você conhece alguém que já vivenciou essa história, que recebeu a herança e jogou tudo fora. Eu conheci esse rapaz, e a Bíblia vai nos apresentar alguém também que um dia ganhou uma herança do pai e desperdiçou tudo que o pai havia lhe dado. E eu queria então convidar vocês a colocar de pé, se você puder. Vamos ler comigo Lucas 15, 11 a 13. Lucas 15, 11 a 13. Vamos lá, toda a igreja juntos, vamos lá? E Jesus continuou: o Espírito Santo continue falando ao nosso coração. Fale agora pela tua palavra pregada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o inimigo das nossas
filhos, e ele só receberia 1 milhão. Por que ele receberia só 1 milhão? Porque a palavra de Deus, Deuteronômio 21, verso 17, diz que o filho mais velho, ele tinha direito da parte dele e mais a outra parte, ou seja, ele tinha direito do dobro. Então não era pouco, esse filho, ele estava sendo guiado pelo desejo, pela ganância, por pensar assim: o meu pai tem muito, e o que o meu pai tem dá para eu sair de casa e viver muito bem. Porque o meu pai é um homem muito rico. A ganância faz com que o homem perca a direção. Espera. Então esse pai, ele deu a sua parte, o entregou, mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que é que esse pai permitiu que esse filho irresponsável, esse filho ganancioso, pegasse a herança antes do tempo? Você já fez essa pergunta? Você já pensou nisso? Ou algo parecido com isso? Por que ele fez isso? Ou será que ele não sabia que esse filho ia usar esse negócio de maneira indevida, estava mal intencionado, estava doido para pegar a parte na herança e rachar fora? Será que esse pai não sabia? Meus irmãos, primeira coisa que eu quero falar sobre isso: primeiro, conhecendo o filho, o pai sabia que o coração do seu filho já não estava ali mais em casa. Quando esse filho: pai, me dá a minha herança aqui, o pai olhou e falou assim: esse filho meu já foi embora há muito tempo, ele já não está aqui mais. Aí eu coloquei esse mapinha aqui, olha, aqui ó, ele é de lá, mas o coração dele estava aqui, o coração dele já estava longe. Ninguém pede adiantamento de uma herança sem estar com a intenção de viver os seus projetos pessoais, ou seja, sem viver a sua vida longe da casa do pai. Segunda coisa, o pai entendeu, embora seria um processo doloroso, que aquela experiência seria necessária para o seu filho. Afinal, o descontentamento com a casa do pai certamente era algo notório nas palavras, nas ações e na falta de ação desse filho com o pai dentro de casa. Os irmãos estão escutando aí? Está dando para escutar? Ok. Como se esse filho estivesse dentro de casa dizendo assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Olha, quer saber de uma coisa? Eu estou aqui, mas eu não estou feliz, eu não estou contente, não sou feliz mais dentro dessa casa. E aí eu coloquei essa frase aqui, olha: na vida, só lamento não ter aprendido mais cedo todas as lições que ela me ensinou. Isso é a conclusão de alguém que olhou para trás e disse assim: quantas besteiras eu fiz e o quanto eu demorei para entender isso. Meus irmãos, nós temos que acordar hoje. A casa do pai é a melhor coisa, a presença do pai é a melhor coisa, estar na casa do pai é a melhor coisa. Não tem lugar melhor do que na presença do pai, e não tem coisa melhor do que eu estar com a presença do pai. Mas esse filho, ele desperdiçou tudo isso. Aí a pergunta: era desejo do pai que aquilo acontecesse, que esse filho pegasse a sua mala, fosse embora? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Um pai de verdade constrói o paraíso para que seus filhos ali desfrutem de todos os seus bens e ali permaneça até o fim. Lá no início foi assim. O paraíso que foi construído para Adão e Eva foi para eles constituir ali uma família, e era para eles crescerem ali, era para eles multiplicarem ali. O pai, quando construiu aquele paraíso, disse: é aqui que vocês vão morar. Mas infelizmente, assim como Adão e Eva, assim como esse jovem, muitos filhos abandonam o paraíso que o pai lhe dá
abandonam a casa que o pai lhe dá, abandonam o conforto, a segurança, o cuidado que o pai tem para eles. Muitos fazem isso, infelizmente. Um dia eu fiz isso. Um dia eu abandonei a casa do pai. Um dia eu pensei assim, eu vou viver a minha vida. Chega desse negócio que eu viver na vida dos meus avós, que me levaram para a igreja. Quando na verdade eu não estava vivendo a vida dos meus avós. Eu estava vivendo a minha vida. Os meus avós só me ensinaram o caminho. Os meus avós só me levaram para o caminho. Mas aquela vida era minha, o Senhor já tinha preparado ela para mim. E louvado seja Deus pela vida dos meus avós que insistiram comigo. E olha que não foi pouco não. Tem muita gente, tem muito filho abandonando o paraíso, abandonando a casa do pai, com a ilusão que lá fora tem algo melhor. Meus irmãos, nós vamos ver daqui a pouco, lá fora não tem nada de bom nem para mim nem para você. Se somos filhos de Deus, lá fora não tem nada de bom para nós. Lá fora tem morte, lá fora tem destruição, lá fora tem tudo quanto é coisa ruim nos esperando, mas maquiado de coisas boas, maquiado de coisas que vão agradar o nosso coração e nos fazer feliz, quando na verdade são caminhos de morte, como diz a Bíblia. Além dessa certeza de que fora do paraíso tem algo melhor, o que mais levou esse filho a abandonar o pai, o conforto da casa, a segurança do pai, o sustento da casa do pai, o que levou ele a abandonar, o que mais levou ele a abrir mão dessa casa tão boa e dessa presença tão maravilhosa? A liberdade de escolha. Liberdade de escolha. Não, eu quero ter a minha vida. Eu quero ter a minha liberdade. Eu quero viver do jeito que eu quiser. Eu quero viver os ensinos do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ei, liberdade sem responsabilidade é uma libertinagem. Foi isso que esse rapaz viveu. Ele saiu de casa para viver liberdade, quando na verdade ele viveu uma libertinagem. Diz o texto que passado não muitos dias, que ele estava com dinheiro no bolso, que o dinheiro estava em conta, que ele estava com a bufunfa no bolso. Diz a Bíblia que passado alguns dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, ou seja, ajuntando todo o dinheiro, toda a parte da sua herança, ele parte e vai para uma terra distante, ou seja, longe do pai, porque ele não quer prestar contas ao pai. Bem longe do pai. Eu não quero que o pai intrometa mais na minha vida. Eu quero a minha liberdade. Certamente ele pensou assim, olha, com dinheiro no bolso, estou emancipado, sou agora independente, posso fazer da minha vida o que eu quiser. Triste engano, pois a liberdade de escolha sem um direcionamento pode levar a uma prisão sem previsão de liberdade. A liberdade de escolha sem direcionamento pode levar para uma prisão, e uma prisão sem previsão de liberdade, e muitos nem saem dela, morrem dentro dela. Segunda coisa, certeza de que fora da casa do pai tinha algo melhor, ou tem algo melhor. Aí eu coloquei aqui essa gravurinha ali, ó. Olha lá, o indivíduo está lá do outro lado da cerca, olhando a graminha verde, mas na verdade a grama não está verde nada, o capeta está pintando ela. Ele está fazendo só a propaganda. Ele está naquele momento, né, de impressionar. Pode vir que aqui é bom, pode vir que você vai ser o cara mais bem sucedido. Mas aí quando o cara pula para o lado de cá, ele descobre que aquela grama não é verde, ela é uma grama seca. O texto vai dizer para nós que ele partiu para uma terra distante, ou seja, ele falou assim, ó, eu estou indo, a minha alegria, ela está lá fora, a minha prosperidade está lá fora, minha felicidade está lá fora, minha esposa está lá fora, meu desenvolvimento está lá fora, nada disso está aqui na casa do meu pai.
E uma justificativa forte, com certeza. Olha, muitos vão dizer assim: aqui não é meu, não fui eu que construí, foi o meu pai, eu quero escrever a minha história, mas não saiu sem a caneta do pai para escrever a sua história. Mais uma vez, um triste engano. Eu quero viver a minha história. Quer viver? Vai sem a caneta do papai. Não, ele quis ir com a caneta do papai, ou seja, ele quis com a herança dele. Lá fora era melhor, aqui dentro não era mais lugar, mas ele queria sair com aquilo que o pai tinha para dar para ele, que ele entendia ser o seu direito. E o pai deu, e ele vai, e ele não mais nem olha para trás. Terceiro, convicção que a casa do pai não era mais o seu lugar. Ele começou certo, agora ele está convicto: aqui não é mais o meu lugar, deixa eu achar o meu lugar lá fora, é lá fora que eu vou. Pai, quero a minha parte da herança, pai, eu quero ir embora. Quando ele pediu a sua parte da herança, ele estava dizendo: aqui não é mais o meu lugar. Talvez ele até usou o argumento: eu não me sinto mais parte dessa casa, não me vejo mais nessa casa, aqui não tem espaço para mim e para vocês, por isso eu vou embora. Mais uma vez eu vou repetir: triste engano. E convicto disso, ele saiu de casa, poucos dias depois de pegar a sua herança, e gastou tudo que o pai lhe deu, porque passou a viver de maneira irresponsável. Ou seja, ele jogou toda a herança que o pai deu a ele fora, jogou no lixo, porque viveu uma vida de irresponsabilidade, de liberdade para libertinagem. A pergunta é: o que seria viver de maneira irresponsável? O que seria viver de maneira dissoluta? Isso nos traz a ideia de uma vida de total devassidão, de total depravação. Essa foi a vida que ele viveu lá fora, longe do pai. Sabe por quê? Longe do pai não tem regras. Vou repetir o que eu falei no início: longe do pai não tem cercas, mas também está vulnerável a tudo, principalmente ao diabo na sua vida, para roubar, para matar e para destruir. Isso nós não podemos esquecer jamais. Pensando nos dias de hoje, ele gastou com bebida, com droga, com mulheres, com noitada, com balada, com festa, regados a todo tipo de luxúria, sem falar em gastar dinheiro sem medida. Imagina assim, ele chegando hoje nessas boates que tem hoje, ele chegando assim: gente, pode beber à vontade, tudo é por minha conta. Gente, aqui ó, pode pegar as mulheres que vocês quiserem, eu vou pagar. Desce uma grade, desce duas grades, desce 3 grades, 10 grades, 20 grades, os meus amigos vão beber comigo hoje, mata um boi, mata 2 bois, mata 3, aqui o negócio é festa, nós temos dinheiro para isso. Imagino que ele viveu assim, mas a Bíblia vai dizer que depois de ter consumido tudo, sem poupar nada, sobreveio àquela região, aquele país, uma grande fome, e sem nenhuma reserva, ele começou a passar necessidade. Vamos pensar nesse tempo de pandemia? Meus irmãos, verdade seja dita, tem gente que está passando aperto, não é porque está desempregado não, é porque ele nunca poupou. Tem gente com alto salário passando quase fome nesse tempo, porque ele não poupou nada. E não pensa que é enganão, que isso é verdade. Tem gente que ganha uma fortuna que nesse momento está quase passando fome, se não estiver passando fome, porque viveu sem poupar, não tem reserva nenhuma. Talvez alguns até já tiraram a sua própria vida por causa disso. Até já tiraram a sua própria vida por causa disso.
E foi tudo embora. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto, é que ele ainda tentou permanecer nas suas convicções. Depois que ele perdeu tudo, ele continuou focado no seu objetivo de viver longe da casa do pai. Tanto isso é verdade que ele buscou o meio da sua sobrevivência e disse assim: talvez não, eu não vou voltar para a casa do pai, eu não tenho mais nada, mas também para lá eu não volto, e eu vou me virar. E aí a Bíblia diz que ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. E aí olha que frase bacana: toda teimosia paralisa, e todo orgulho faz o quê? Empobrece. Toda teimosia paralisa, e todo orgulho empobrece. Foi isso que aconteceu com ele. Ficou um jovem paralisado e pobre, por causa da sua teimosia, e também porque ele estava mostrando-se orgulhoso, porque a casa do pai continuava com as portas abertas para ele. Afinal de contas, ele era filho do pai. O pai o amava. Agora, irmãos, quando ele pensou que tudo estava resolvido, estou fichado, estou empregado, ele foi surpreendido por um dos piores trabalhos que um judeu pode executar ou podia executar naquela época. Aliás, judeu nem executava isso. Judeu não fazia esse tipo de trabalho naquela época. Judeu não mexia com porcos. Para eles, o animal mais imundo é o porco. E estava ele ali agora, um judeu, que na casa do pai, viu o pai contratar outros povos para cuidar de porcos, e estava ele lá agora cuidando de porcos, coisa que era contra a cultura dele, contra os princípios dele. Mas ele teve que ver isso porque ele decidiu viver longe do pai. Ele decidiu viver longe da casa do pai. Se não bastasse isso, ele foi surpreendido novamente. A empresa não fornecia alimentação e nem ticket de refeição. Sem reservas, sem condições de pedir adiantamento para o trabalho, para o patrão, porque o trabalho era novo. E a fome, ela não espera, ela bate hoje, ela quer comida hoje. Ele ainda tentou uma outra alternativa, além de falar assim: olha, eu preciso voltar para a casa do pai. A Bíblia diz que ele falou assim: eu vou comer a comida dos porcos. Vai ser minha opção, vou comer a comida dos porcos. A segunda, vou mendigar, vou pedir. Eu vou pedir. Se eu ganhar, eu fico por aqui. Se eu não ganhar, aí eu vou ver o que eu vou fazer, mas eu vou mendigar. Eu vou comer comida dos porcos. Eu vou comer junto com esses porquinhos que eu estou aqui tratando deles. Mas o mais surpreendente é que nenhuma das suas tentativas deu certo. Diz a Bíblia que ele desejava fartar-se das alfarrobas dos porcos, que os porcos comiam, indigesto para o ser humano, mas ninguém lhe dava nada. Certamente ele pedia: não vou dar não, isso aqui é para o meu porco. Você quer comida do meu porco? Não, isso aqui é exclusivo do meu porco, você não vai comer, embora não seja comida para ser humano, mas eu não vou te dar. Foi isso que ele encontrou, e é isso que nós encontramos lá fora. A propaganda do diabo é muito boa para nos chamar para o lado dele. O dia que nós nos entregamos a ele e vem a conta, nós ficamos com a fatura na mão sozinhos, e até os amigos nos abandonam. Esse rapaz agora estava abandonado, ele estava sozinho. Mas foi a partir desse momento em que as portas se fecharam, em que lhe faltou o básico do básico, é que suas convicções caíram por terra. E ele então se lembrou da casa do pai. Aí ele se lembrou. E ele se lembrou de que os trabalhadores, ele não se lembrou na condição de filho, não. Ele se lembrou dos trabalhadores da casa de seu pai. Ele lembrou que os trabalhadores de seu pai eram bem tratados e com fartura. Ele se lembrou de que nada faltava a eles na casa do pai.
eles eram muito bem tratados, e ele estava ali como um trabalhador maltratado. Maltratado, diz o texto, olha, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele não lembrou da sua vida boa de filho, mas ele lembrou da vida boa dos trabalhadores. Ele falou assim, gente, eu estou vivendo numa condição subhumana. Ninguém é como meu pai. Meu pai sempre me tratou bem como filho, e pensando bem, meu pai sempre tratou os trabalhadores dele muito bem. O que é que eu estou fazendo aqui? E quando as suas convicções caíram por terra, ele não só se lembrou da fartura, da abundância que havia na casa do pai, ele decidiu romper com aquelas convicções. Eu estava certo até aqui, de que eu iria viver muito bem longe da casa do pai, mas eu estou certo agora que eu não posso mais viver longe da casa do pai, eu preciso voltar para a casa do pai. E aí então, ele mostra a primeira atitude de humildade. Ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Teria que ser muito humilde para fazer isso, porque ele teria que se humilhar para o seu pai, ele não saiu todo, agora ele teria que voltar de cabeça baixa e se humilhar para o pai. A segunda atitude foi de arrependimento, não era só voltar, ele disse assim, eu vou voltar, mas eu vou falar assim, pai, eu pequei contra o céu, porque o céu diz que eu tenho que honrar os meus pais, e eu pequei contra o Senhor, porque é o Senhor que eu deveria honrar. Arrependimento. Terceiro, rendição. Ele diz, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele não voltou falando assim, eu sou filho, não quero nem saber, eu vou querer o meu direito de filho, eu não tenho herança mais não, mas eu sou filho, é obrigado, ele é obrigado a me aguentar. Não, ele falou, pai, faz de mim os seus trabalhadores. Isso é rendição. Ele estava voltando lá, não para pedir o lugar dele de filho, mas fala assim, pai, me ficha como um dos teus trabalhadores. Em quarto, decisão. Isso não ficou só no campo da vontade, não. O texto diz que ele decidiu, ele tomou a decisão e foi, e levantando-se, foi. Para onde? Para o seu pai, foi para a casa do pai. A morte de suas convicções, somada à humildade, arrependimento, rendição e decisão, deu a ele a oportunidade de experimentar mais uma vez o amor do pai, que sempre o esperou voltar para casa. E o texto é muito claro, que diz que, estando o filho ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu, saiu correndo, vendo aquele filho lá longe, saiu correndo, quando chegou perto dele, abraçou e o beijou. Ele que estava vindo para ser empregado, estava recebendo o beijo daquele que ele queria que se tornasse o seu patrão. E querido, se alguma mágoa havia no coração daquele pai, pela decisão errada de seu filho, ela caiu por terra, porque esse filho, quando estava ali nos braços do pai, quando o pai estava abraçando, agarrando ele, abraçando e beijando, esse filho virou assim, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, e eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Pai, eu estou aqui, o Senhor não precisa me considerar como filho não, porque eu não sou digno mais, que eu pequei contra o Senhor. Eu pequei, eu imagino que se tinha alguma mágoa no coração daquele pai, ela foi embora agora, e ele abraçou mais forte ainda, e deu um beijão naquele filho, e chamou os seus empregados e disse, traga a melhor roupa, traga o anel, traga a sandália, traga o novilho cevado, faça uma festa. Foi dado a ele, porque o pai percebeu que retornou uma outra pessoa para sua casa. Aquele filho que estava lá morto, quando retorna vivo. Um filho que queria estar na casa do pai, um filho que queria a presença do pai, um filho que queria ser cuidado pelo pai. Quando aquele cara retorna, ele sai do estado de perdido, como alguém que foi achado. É isso que o pai declara acerca desse filho quando dá uma grande festa.
Não é porque ele só retornou, não. O pai olhou e falou assim: há uma outra disposição nesse coração. Por isso, meu irmão, se você reconciliar com o Senhor, quando você reconcilia com o Senhor, quando nós reconciliamos com o Senhor quer ver na nossa fala: pai, eu estou voltando para casa. Ele quer ver em nós essa disposição de fato estar voltando para casa. E quando Ele vê isso, Ele faz festa, Ele se alegra conosco. Se você está nessa condição, eu quero te dizer que o Pai está à sua espera. Volta para casa, a casa do Pai é o seu lugar. O Pai não te impediu de você tomasse aquela decisão porque Ele te amava. Ou não pense que Ele também não te amava. Mas o Pai sempre espera que as nossas experiências mudem o nosso coração de dentro para fora, da condição de morto para vivo, de perdido para alguém que foi achado. O Pai te ama, o Pai nos ama, e Ele sempre vai demonstrar isso para nós. E aí eu estou finalizando. Se você... pastor, eu nunca saí não, mas eu estou pensando em sair. Se você está pensando em sair, não saia da casa do Pai não. Não sai não. Augusto Cury, ele tem uma frase muito bacana. Vamos ler todos juntos? Uma pessoa inteligente... Vamos de novo? Uma pessoa inteligente... Seja inteligente e seja sábio. Não é só ser inteligente. Seja inteligente e seja sábio. Não desperdice essas oportunidades de aprendizado. Aprenda com os seus erros, mas aprenda muito mais com o erro dos outros. A Bíblia está trazendo para nós uma história que mostra que alguém errou e se deu mal. E nós temos que aprender com ele para que a gente não venha sofrer as mesmas consequências. Meus irmãos, pode olhar para a vida de todos que estão desviados. Todos saíram, todos, sem exceção, saíram com essa mesma ideia do filho pródigo: eu não preciso mais da casa do pai. Todos. Estou de saco cheio da casa do pai. Basta, eu me basto. E todos quebram a cara como ele. Eu estou falando de filhos. Não estou falando de bastardo, não. Bastardo nem sente nada. Mas filho, eu tive fora, eu não tive paz. Nunca tive paz lá fora. Alguém que já teve essa experiência, fica de pé. Igual eu. Eu tive fora da presença do Senhor, pastor, nunca tive paz. Fica em pé quem já viveu isso. Aí, ó. Eu não estou falando besteira aqui não, gente. Estou falando besteira aqui não. Obrigado, irmãos. Não tem paz não? Não é nada aquilo que a gente está pensando. É uma grande mentira, propaganda enganosa de Satanás. Conclusão: o filho jogou fora tudo o que o pai lhe deu, perdeu tudo e viveu as piores experiências depois de sua vida irresponsável. Mas ele foi inteligente, ele aprendeu com os seus erros e consertou o que estava errado. Seja sábio a partir de hoje. Olhe para essa história, que é a história de muitas pessoas e de muitos conhecidos, e evite fazer parte destes que amargaram essa experiência. Filho, filha, a sua moradia é na casa do Pai. Ainda que você construa sua família, essa será sempre a sua casa. Valorize isso, pois na casa dos outros não temos o que nós temos na casa do Pai. Esse cara não encontrou em lugar nenhum que ele tinha na casa do Pai. Então, para finalizar, eu quero dizer para você: volte para a casa do Pai. Eu queria convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. Nós não ensaiamos isso não, mas nós vamos cantar de novo. Eu só quero a sua presença. Eu queria que você se colocasse de pé. Mas irmãos, eu queria desafiar, não precisa projetar a letra. Dá para cantar aqui sem a letra, vocês? Dá?
Eu quero que você cante essa canção. Na verdade, é uma canção de oração. Eu quero que você cante essa canção como se fosse uma oração. Ô pastor, mas eu não sei a letra não. Então, se você não sabe a letra, no momento que esse louvor estiver cantando, fique orando, fale com o Pai. Fale com o Pai tudo aquilo que você tem desejo de falar agora. Fale com o Pai aquilo que você está precisando falar agora. Rasgue o seu coração para o Pai. Ô pastor, mas eu não estou desviado. Não tem problema você estar desviado não, isso não é para desviado não. E para quem? Isso aqui é para quem é filho. Porque talvez está na hora da gente fazer uns concertos com o Pai. Falar para o Pai que de fato eu amo estar na presença dEle, eu quero a presença dEle, eu quero que Ele esteja também na minha vida, faça parte da minha vida. Mas se você está desviado, mesmo dentro da igreja, em nome de Jesus, hoje é o dia de você voltar também para a casa do Pai e ser o filho que o Pai espera que você seja. Seja o filho que a Bíblia tem te ensinado a ser para o seu Deus. Seja esse filho. Então feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Escute esse louvor. Aliás, cante esse louvor, ou cante uma oração nesse momento, ao Deus, ao Pai Todo-Poderoso, que está aguardando você nesse momento, e lá na presença dEle, e falar para Ele o quanto Ele é importante para a sua vida, o quanto Ele é importante para a sua vida, o quanto você o tem em autoestima, e peça perdão. Fala: Pai, me perdoa, eu tenho sido um filho rebelde. Pai, me perdoa, eu não juntei minhas coisas e fui embora não, mas eu estou dentro de casa como se eu não existisse, como se o Senhor não existisse. Eu não tenho relacionamento nenhum com o Senhor, eu não oro, eu não leio Bíblia, eu venho na sua casa muito pouco, quando vem também aqui, para mim não faz tanta diferença. Eu não tenho intimidade nenhuma com o Senhor, eu não sei nem o número que começa o CPF do Senhor, mas eu quero a partir de hoje conhecer o CPF do Senhor, conhecer a identidade do Senhor, conhecer a foto do Senhor da identidade. Eu quero ver a foto, Pai, do Senhor, da identidade do Senhor, que eu quero ser íntimo do Senhor. Quero poder dar uma gargalhada, ver a sua foto, que é a foto mais antiga, o Senhor já está mais velho. Meu irmão, minha irmã, Deus quer se revelar a nós. Deus quer se revelar a você, como o Pai amoroso, o Pai que te ama, o Pai que quer fazer a diferença na sua vida. Ame esse Pai. Viva um relacionamento íntimo com esse Pai. Viva com esse Pai em nome de Jesus. Faça desse cântico a sua oração. Faça esse cântico a sua oração. Estou te esperando para fazer o que tens que fazer. Meu coração. O Pai está com o coração aberto para você nessa noite. Esse recado é dele. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Canta para o Pai. Canta para o Pai. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta.
Fala para o Pai: Pai, eu quero a Tua presença na minha vida, eu quero a Tua Shekinah na minha vida, eu quero a glória do Senhor na minha vida, lá na minha casa, lá nos meus negócios, lá na minha escola, lá no meu trabalho, nos meus planos, nos meus sonhos. Pai, eu quero a Tua presença, eu estou te esperando, Pai, eu sei que o Senhor está me esperando, eu vou me achegar ao Senhor, e o Senhor vai se achegar a mim. Meu amado, em nome de Jesus, o Pai está te esperando. O Pai está te esperando. O que tens que fazer? Oh Deus, meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. peço, Senhor, para te encher, meu irmão, te encher do Espírito Santo do Senhor, te encher do Espírito Santo do Senhor, derramar o Espírito de Deus sobre a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo, tenha uma vida cheia do Espírito Santo, na presença do Senhor. Eu só quero sua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Fala pro Pai: eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Mas daqui é da presença do Pai. Fala: Pai, eu não quero mais sair da tua presença. Eu quero, Pai, viver na tua presença. Fala para o Pai agora, em nome de Jesus. Fala para o Pai, com todo o seu coração, com toda a sua força. Dê um brado ao Pai. Dê um brado ao Pai. Dê um brado ao Pai nessa noite. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Pai, nós não queremos mais sair da tua presença. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa a arrogância. Nos perdoa a altivez. Nos perdoa o egoísmo. Por sairmos da tua presença e entrarmos a hora que achamos que devemos entrar. Pai, em nome de Jesus, traga mudança profunda na nossa vida nessa noite, para que a presença do Senhor seja algo desejado, buscado todos os dias, para que nós como igreja vivamos na presença do Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, vivendo a plenitude, Pai, a plenitude da Tua vontade, do Teu querer para nós aqui nessa terra. Não nos deixe mais querer sair da Tua presença. Se o diabo lançar alguma semente, que nós possamos, do Teu Espírito Santo, dizer não. Possamos, ó Deus, negar, renunciar a uma vida, Pai, longe do Senhor, longe da Tua casa, fora de uma intimidade com o Senhor. Nós queremos ter intimidade com o Senhor, Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor. Nós nos despedimos, ó Deus, como igreja, local reunida nesse momento, pedindo que a graça do Senhor e Salvador Jesus